Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Fé para Hoje. É um prazer poder te receber aqui e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falar para a gente sobre um assunto muito importante. Há muitos anos eu ouvi de um pregador que eu gosto muito, que a gente não prega só com as palavras, nós pregamos também com as mãos. Isso porque ele se mexia muito no púlpito, mas eu entendo o que ele quis dizer. E hoje a gente está aqui literalmente falando, e nós vamos falar sobre algo que fazemos com as mãos. E é uma linguagem muito interessante, muito importante para a vida da igreja. E se você já tem na sua igreja, vai ser importante para você essa conversa. Se você não tem ainda esse ministério, esse trabalho na sua igreja, fica até o final, porque talvez você vai aprender muita coisa aqui com a gente e você pode ser aquele que vai começar isso na igreja onde você está. E se esse conteúdo for interessante para você, no final também deixa o seu gostei, compartilha com alguém, deixa aqui seu comentário. Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube para a gente crescer e o nosso vídeo ser indicado aí para o maior número de pessoas, tá? Bom, eu tenho o prazer de receber aqui a Kaliane e a Bárbara, que fazem parte do Ministério de Libras da Primeira Igreja Presbiteriana aqui de Governador Valadares, onde eu sou pastor auxiliar, né? Eu estou ali com vocês constantemente e elas vão contar um pouco para a gente de como que começou, por que se interessar por Libras. Eu confesso que eu sabia muito pouco. A minha mãe, um detalhe, a minha mãe já traduziu em Libras no passado. Minha mãe já te falou isso? Já, né? Eu era mais novo, eu via minha mãe durante os cultos lá em 90 e alguma coisa, na década de 90. E eu tenho lembrança da minha mãe na frente da igreja, em igrejas pequenas, fazendo tradução em Libras. Que massa. Minha casa já hospedou cego. Minha casa eu acho que já hospedou uma família de surdos. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Me veio isso na cabeça agora. Do nada, eu acho que é porque eu tô com vocês aqui. E a gente vai conversar muito sobre isso, sobre Libras. Eu não lembrava, agora convivendo com vocês ali, eu percebo o quão interessante é algumas coisas ali que vocês fazem, a importância disso. Eu sei que vocês têm histórias para contar também. Mas primeiro se apresente para o pessoal conhecer vocês. Quem são vocês? O que vocês fazem? Além da vida da igreja. Pode se apresentar aí. Meu nome é Bárbara, né? Eu tenho 18 anos. Eu hoje atuo como uma microempreendedora. Eu trabalho vendendo doces, né? Sou doceira. Também, né? Também. E hoje eu atuo também como intérprete de Libras, tanto na igreja e também alguns serviços por fora. E é isso, basicamente. Vou casar ano que vem. É isso. Muito bom. E você, Kaliane? Meu nome é Kaliane. Eu sou uma microempreendedora também. Tenho a minha empresa de personalizados de festas. E sou formada em enfermagem, mas não atuo. Atuo mesmo só na empresa. E tô aí. É isso aí, ó. E deixa eu perguntar para vocês aqui. Por que Libras? O que levou vocês a se interessar por esse tipo? Eu posso dizer que é um tipo de linguagem? Não. Não? Libras, ela é uma língua independente. Isso. Uma língua oficial do Brasil. Isso. É a segunda língua do eu Brasil. nem lembrava que Libras é língua brasileira de sinais. Isso. Então, é uma língua. É uma língua. E o que levou vocês a se interessarem por essa língua? Desde criança, eu via na televisão, aquelas coisinhas de político, e aí sempre na época eleitoral tinha. Eu sempre gostei, me encantei, sempre tive interesse. Então, assim, ali para adolescência, era comprando revistinha na banca, aprendendo o alfabeto, olhando em revistinha, aquele básico ali de bom dia, boa tarde, boa noite, também olhando em revistinhas. Foi, assim, o seu primeiro contato primeiro com a contato, língua. E foi de curiosidade. Legal. O meu primeiro contato, assim, o primeiro de tudo mesmo foi igual a Kali. Vinha na capa de caderno, sempre tem. O alfabeto ali. O alfabeto em Libras, então a gente fica ali tentando escrever o nosso nome, achando que tá arrasando. Isso. Mas o meu primeiro contato, assim, profundo com a Libras, né, foi lá em Caratinga, porque eu fiz uma visita na igreja do meu namorado.
E lá tem um ministério muito bonito, na segunda igreja de Caratinga, presbiteriana. E aí eu vi aquilo e eu falei assim, nossa, mas que diferente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa necessidade. Como que é bonito os sinais, como é grande, né? O público para isso. E aí eu comecei a ter interesse, aí eu descobri que na primeira tinha o curso de Libras, e aí eu me interessei e me aprofundei mais nisso. Eu tive um contato inicial, assim, com essa parte de revistinhas de caderno, mas também passou os anos, e aí em 2019 eu fui procurar saber, que eu falei assim, não, eu quero aprender alguma coisa. E aí eu fui atrás de curso que o governo mesmo oferece, uma oficina de livros que o governo oferece para famílias, professores, assim, que é no caso. Aí eu fiz essa oficina de uns meses aí para ter esse contato. E foi onde eu vi pela primeira vez um surdo, onde eu conversei pela primeira vez com um surdo. Legal. E essa oficina, ela é presencial, é online? Presencial. Hoje o governo oferece oficina e também capacitação para professores, para o pessoal da rede pública, para poder receber esses surdos nas escolas. Então eu aproveitei uma dessas oficinas e fiquei 4 meses, né, tendo semanalmente, 2 vezes na semana, esse contato. O Braz ainda possui, né, esse trabalho de cursos de Libras até hoje. Direto nas redes sociais, no site deles mesmo, eles postam, né, que tá tendo curso de Libras, aí tem o básico 1, básico 2. E o avançado, se não me engano. Acho que Legal. Na minha época existia uma oficina de Libras, que aí tinha esses aí que era mais selecionado, que era mais focado aos professores, e a oficina era mais para os pais que têm filhos surdos e que eles precisam colocar esses filhos dentro da sociedade, estão aprendendo literalmente o básico. E aí era aberto a outras pessoas também, que não mesmo que têm interesse. E aí eu fui pelo interesse, pela vontade mesmo de conhecer e ter esse contato de verdade com a Libras. E vocês têm uma noção, assim, por exemplo, vamos falar de Valadares, né? A comunidade de surdos, ela é muito grande na cidade? Vocês têm uma noção disso, assim, mais ou menos? Em números exatos a gente não tem, mas a gente sabe que é muito grande. Só que devido à falta de inclusão e, assim, de acessibilidade, né? Eles acabam ficando meio escondidos, sabe? Então, assim, quando você encontra você encontra a fonte de todos. Todos eles são muito juntos, né? Antes existia até a Associação dos Surdos de Governador Valadares, né? Isso. Que é a SUGOV. Só que eles acabaram tendo um problema lá e acabou desfazendo, né? Mas, então assim, esses surdos, eles têm inclusive um grupo mesmo que eles se comunicam, então são vários surdos aqui de Valadares, eu não posso dizer todos, mas é assim, uma comunidade grande. A grande maioria, É interessante a gente falar isso, porque raramente eu vejo, mas quando eu às vezes vejo pela calçada, eles conversando, né? Sim. E aí, vendo vocês lá na igreja, a percepção ela é diferente. Eu já tinha noção disso, porque, igual eu falei, eu lembro da minha mãe receber pessoas na nossa casa. Tinha um cego que era afinador de piano, que ia lá em casa. Então, eu tenho altas histórias lá em casa, e eu lembro da minha mãe fazer isso. Então, eu acho que pra gente ver, assim, não pra mim é raro, Sim. mas eu sei que existe aqui na cidade, né? Por isso que é bom a gente... E cada um que assiste vai perceber na cidade dele, né? Qual é a percepção que eles têm da quantidade de pessoas. Aqui a gente acaba focando tipo, só naqueles que estão ali no supermercado. No supermercado, direto você encontra com um, você acha que é só um ou outro ali. Sim. Mas é uma comunidade grande e unida. Assim, Legal. Porque também, a gente vê muitos surdos, assim... Você vê que tá muito expressivo, assim, a pessoa. Também não vai confundir, né? Com a pessoa que tem na vida. Sim. Mas, assim, no ônibus, eu, pelo menos, que ando bastante de ônibus, eu percebo... Já conheci diversos surdos que, assim... Nem imaginava, andava ali a vida toda de ônibus. E aí, agora que a gente tem um contato, a gente conversa com a pessoa, obviamente, em Libras... E aí a gente percebe mesmo essas pessoas que a gente nunca tinha parado para dar o apoio, né? E, de fato,
não ajudar, mas de fato você conversar ali e mostrar para essa pessoa que ela não tá sozinha. Enfim, é muito legal. E é bom você falar assim, eu acho interessante, né? Como não tem inclusão, né? Não tem acessibilidade, aí fica meio escondido, né? Sim. Sim. E a impressão que dá é essa mesma, por causa dessa falta de acessibilidade a essas pessoas. A gente vai falar mais sobre igreja aqui, que há várias questões sobre isso, né? E da importância de a gente se preocupar com isso. Mas você falar isso é importante para todo mundo saber, né? Mas deixa eu perguntar para vocês aqui. No início, assim, quando vocês começam a aprender Libras, eu já vi que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas o que mais surpreendeu vocês no início, assim, dessa caminhada de aprendizado dessa língua? Eu acho assim que a gente vai falar, mas a forma gramatical ser tão diferente do que o português. Então, tem hora que você vai ser. Eu antes achava que assim, a pessoa tá aqui falando, assim, que essa xícara é verde, e aí nós vamos traduzir desse jeitinho, a xícara é verde. Então, normalmente não é assim. Então, eu acho que a gente é isso que te surpreendeu também? Não. Não. O que mais me surpreendeu foi porque Libras, ela não é uma língua limitada, sabe? Ela não é Sim. algo que, tipo assim, é isso aqui e pronto. Não existe uma fórmula, assim, secreta. Ela é uma língua tanto corporal, ela é uma língua tanto dos movimentos da mão, mas ela também é uma língua de expressão facial. Então, tudo que você faz, assim, corporalmente, tem um contribui, significado. sabe? Exatamente, tem um significado. Então, se eu inflar minha boca e fazer, tem o sinal de intensidade. Se você fizer assim, então, outra coisa. É outra É coisa. sinal de menos, sabe? Então, é muito legal. Eu acho que isso é o mais bonito das línguas. É lindo Ela é uma isso. língua, vamos dizer, dançada, entre aspas. Sim, eu já percebi algumas meninas lá, e vocês, né? Que tem toda uma... Às vezes o rosto contrai, A tem intensidade. que fazer uma força, né? Normalmente a intensidade daquele sinal ele vem pela expressão facial que eu vi. e corporal também. Quando a gente vai mais. Eu achei legal o do ressuscitado. Que Tá. que a menina faz assim, ó. Que ela falou que Isso. Jesus Tá, estava morto e ressuscitou. Isso. Aí ela fez um movimento assim, ó. Isso. Aí eu achei isso legal, parece que tá saltando, né? que ele pode ser assim, uma pessoa tá morta, tá aqui deitada. E aí Jesus veio e ressuscitou, colocou ela em pé. Isso. Eu Então achei esse aqui assim ó, vai E desse tem jeito. também, eu tava reparando uma outra coisa que eu vi uma das meninas fazendo, é quando fala assim que o amor de Deus é tão grande, aí acho que foi você que fez. Eu fiz isso. Faz assim, aí puxa de novo, né? Sim. Então a Libras é mais do que só mexer as mãos. Sim. Exatamente. Tem toda uma expressão. Eu já reparei isso já. Quase. Só, E aí, então, deixa eu aproveitar então e perguntar pra vocês assim, porque existe um desafio de se interpretar Libras ao vivo e vocês têm que pensar naquela palavra que a pessoa tá falando, porque igual você falou que existe uma diferença gramatical. Gramatical. É isso. Como é que é essa diferença? Vocês têm alguns exemplos aí? Sei lá, uma frase pra gente poder entender como é que seria a tradução dessa frase. Primeira coisa que a gente fala que maioria das vezes o verbo é a última palavra da frase. Muitas vezes, para a gente falar uma frase que está afirmativa, a gente faz uma negativa ou uma pergunta para a gente chegar e afirmar e mostrar o que a gente estava querendo dizer. Para explicar na prática, Isso. né, essa questão do verbo no final, por exemplo. Normalmente, no português, a gente fala, eu vou à igreja. Em Libras, ficaria eu, igreja, vou. Entendeu? Tá. Sabe? Outra coisa também é que nas Libras existem algumas palavras em específico que não. Mas, de forma geral, a maioria das palavras, a maioria dos verbos, eles estão no infinitivo. Isso. Então, não existe tempo verbal, assim, se eu fizer, sei lá, igual eu fiz aqui, vou, né? Que no caso seria ir. E se for no passado, eu fui, mesma coisa, só que aí você vai fazendo, passado, eu fui, sabe? Então, no futuro. Exatamente. Eu vou, então futuro. Futuro. Eu vou. Entendeu? Futuro? Futuro é a letra F
Isso, desse jeito mesmo. Futuro. 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 Ah, e o passado eu faço Passa. pra cá. Ah, tá. Interessante. Então é muito diferente, né? É bem diferente. Quando eu vi a primeira vez, eu achei estranho. Porque a gente vê, né? Às vezes é um parágrafo grande e vocês fazem uma frase até bem menor, né? Pequena. Do que o parágrafo está dizendo. Mas para eles a mensagem é compreendida. Sim. Ou então ao contrário, que a gente pode ser uma frase pequena no português e que para Libras a gente vai ter que explicar todo um contexto, porque eles são visuais. Então, eu trouxe até aqui uma música que na música fala, né? Escuridão, a tua presença me conforta. Não é um dia, não é escuro, não é só o escuro de apagar a luz para ele, pra gente, essa música. Ela tá falando assim, que no dia mal, nos problemas, na angústia da vida, Deus, ele vai estar junto e vai nos confortar, ele vai dar o carinho dele, ele vai nos ajudar. Sim. Então, às vezes, é uma frase pequenininha que a gente tem que apresentar um contexto para eles entenderem o que é. O escuridão sozinho não basta. Não é, porque a escuridão para eles, como eles são visuais, a escuridão para eles é um local sem luz. E aí entra em outro aspecto, porque muitos dos intérpretes, dos tradutores, confundem Libras com o português sinalizado. Porque o português sinalizado seria, então, a música tá aqui, fala, na escuridão, a sua presença conforta. É diferente, sabe? A gente não vai fazer palavra por palavra. A gente tem que traduzir, né, o sentido daquilo que está sendo falado. Tá. Porque não é só pegar um sinal e aprender ali, um sinal aqui e juntou. Não, você precisa expressar totalmente aquilo. Exato. E normalmente, né, se usa, por exemplo, classificadores. Em Libras a gente chama classificador, é quando você quer transmitir a mensagem de alguma coisa, mas você não vai utilizar propriamente sinais oficiais da Libras. Então, tipo assim, a árvore caiu, né? Você não vai, tipo assim, fazer árvore caiu, porque ficaria estranho, né? Isso aqui é uma pessoa, não for uma pessoa, não tem nada a ver com árvore. Então seria a árvore caiu. E aí você não vai só fazer caiu, você vai fazer a árvore. Aí que entra a expressão facial também. Exato. Porque eu já percebi, tem o sopro. Sim. Tem. Às vezes eu vi na semana passada a menina falando do pecado. Aí deu pra perceber ela. Pode fazer o pecado, Deus, ele afasta da gente. E aí dá pra ver a expressão no rosto dela, assim, Que é fazendo. coisa ruim ali. É como se fosse algo ruim. Isso. É muito interessante, porque é muito diferente. Eu, na minha cabeça, quando eu via minha mãe lá, eu acho que, sei lá, em 90 e alguma coisa, eu não tinha, sei lá, Talvez 12 nem era anos. oficial a língua ainda. E eu acho que na minha cabeça eu imaginava que aquilo era, sei lá, você fazia uma letra de cada vez, né? Não sei. Mas hoje dá pra perceber que às vezes um movimento, Um sinal. um sinal já é uma expressão de uma palavra. Isso. Recentemente nós somos uma pessoa da igreja parou, a gente perguntou se esses alfabetos que tem na capa de caderno, essas coisas, se a gente não usa aquilo ali. Porque para ela, cada coisa que a gente falava, a gente tinha que estar ali fazendo A, B, falando, montando a palavra aqui. Exatamente. Só que não. A gente tem cada palavra, a maioria das palavras tem um sinal. Então, vai ter um sinal de celular, um sinal de xícara. Então, a gente não vai ficar celular. Nós vamos só fazer o sinal do celular. Entendeu? Da televisão. Uma coisa legal também é que, igual, a gente pensa assim, então, e como é que fica o nosso nome? A gente vai falar Bárbara? Isso é legal, isso é legal. Não. Isso é legal. Assim, isso é muito importante, tem que prestar bastante atenção nisso. Eu não sabia, então presta atenção mesmo. Esse é legal. Uma pessoa, só, assim, cada pessoa tem o seu próprio nome, e em Libras não seria diferente, cada pessoa tem o seu próprio sinal. E o que tem que tomar muito cuidado? Um tradutor, um intérprete, ele pode me dar um sinal? De forma alguma. Isso é quase uma ofensa, na verdade é uma ofensa para a comunidade surda. A única pessoa que pode te dar um sinal são os surdos. Meu sinal, por exemplo, é o cabelo cacheado e o óculos. Aí o da Kali... O meu é a letra K e o Y. Que é o que começa com o meu nome. Eu descobri hoje que tem um Y. K e um Y.
E eles, assim, ou então, bom, no meu nome, no meu sinal, eles usaram coisas do meu nome. No da Bárbara, ele já pegou uma característica, que foi o cabelo. Normalmente, eles olham para a pessoa, eles precisam ter um contato com a pessoa ali por um tempo, para ele olhar uma característica sua, que, tipo assim, vai lembrar dele, vai ser esse o sinal dele. O pastor Jackstone, por exemplo, assim, eu não sei se já percebeu, ele fica mexendo muito com o cabelo, né? E lá, os surdos de Caratinga deram um sinal pra ele, o sinal dele é aqui, Jackstone, entendeu? E demora muito pra eles darem esse sinal? Não, chega a ser no primeiro encontro ou não? Às vezes eles dão no primeiro encontro, mas tipo assim, não é muito legal. Eles gostam mais, tipo assim, de ter alguns encontros pra pessoa, pra eles olharem. Aí vamos supor, se a pessoa tem uma pinta que destaca no rosto, provavelmente eles vão olhar, vai ser alguma coisa com aquela pinta, relacionada àquela pinta. A Ju mesmo, que participa com a gente da Libras, ela gosta muito de academia. Aí uma amiga nossa surda deu um sinal pra ela, que foi o J e o sinal do músculo aqui. Porque ela gosta da academia, então foi isso. Então, eles precisam, quando eles têm um contato com a pessoa, o sinal fica mais pessoal, fica mais particular, exato. O meu mesmo é bem genérico, assim, deve ter 1 milhão de pessoas que tem esse sinal aqui. Por quê? Primeiro contato que eu tive com surdos, lá na igreja de Caratinga, eles foram e me deram esse sinal. Então, porque foi algo muito visual, sabe? Eles viram e como eu pedi um sinal, né? Inclusive, se quiserem pedir um sinal, é só fazer assim. Um sinal. É só isso. E eles vão te dar o sinal. Mas, então o meu é bem simples. É só o cabelo e o óculos. Eu lembro que a Dani me procurou, a Dani falou assim, cadê sua esposa? Eu falei, não veio não. Porque minha esposa corta o cabelo dela. Aí ela falou assim, nossa, eles me deram o sinal do cabelo. Eu ia falar com ela, alguma coisa assim que ela Porque o cabelo da Dani tava tava bem assim, bem bonitão, né? assim, isso mesmo. Aí eu falei, não, depois você conta pra minha esposa que ela vai ficar feliz, porque o cabelo destacou, né, pra eles. É muito interessante, vocês não têm um nome, então, vocês têm um sinal. Um sinal. E tipo assim, eles não muda esse sinal. O meu mudou. Porque quando eu tive o contato com uma surda, que foi a minha professora lá no CAS, ela me deu um sinal, que foi esse assim, que eu uso 2 brincos. Então, ela veio e me deu o sinal aqui. Na hora ela me deu, foi isso que ela olhou pra mim e me deu, e ela tava dando pra todo mundo lá na sala os sinais, foi isso aí. Então, eu sempre tive esse sinal. Em contato com uma família surda, e ela, todas as vezes que a Verônica me perguntava o sinal, falava alguma coisa, ela falava, nossa, o sinal é feio, esse sinal é feio. Você gosta do sinal? Eu falei, pra mim tanto faz, não é coisa... Parece vampiro. Parece vampiro, exatamente. Aí ela falou assim, esse sinal é feio, eu não gosto desse sinal. Isso é vampiro? Que vem uma mordida. Sim. Aí ela falou assim, eu não gosto desse sinal. Aí ela me pediu pra poder mudar. E aí é um surdo mudando o sinal, não é a gente que muda. E se você, vamos supor, tem alguma característica, uma pinta, mas você não gosta que aquele sinal mostre aquela pinta ali, você não vai chegar pra eles, muda meu sinal. Eles não vão querer mudar. Agora, uma surda que estava incomodada com o meu sinal, porque ela achava o meu sinal feio, ela foi, pediu e mudou meu sinal. Que aí virou o K e o Y. E tem também a questão de, assim, a Kali, ela não tinha muito contato com surdos antes. Isso. Então, não tinha... Poucas pessoas me conheciam com esse sinal. Exatamente. E muito provavelmente nem lembraria o seu sinal. Sim, né? sim. Então, o que acontece? Quando não tem esse grande contato, então não tem problema. Mas aí a gente começou a ter, depois Exato. que a gente começou a interpretar lá na frente. Então, aí foi lá, ela foi e deu o surdo. surdo. Deu o sinal. O surdo deu o sinal. Então, é muito específico, sabe? Não é tipo assim, a gente já tá com, sei lá, 2 anos traduzindo, interpretando. E aí, posso mudar? Não. Vários surdos já conhecem você por esse nome. É como Sim. se eu mudasse meu nome, Bárbara, pra algum outro nome. Exato. Sabe? É muito curioso. Eu fico pensando no processo, né? É natural, eles só chegam e olha pra você e eles te avisam que aquele é seu sinal? Ele pergunta se você tem um sinal. Eles perguntam, pergunta como se se fosse tem. perguntar o nome. Assim, qual é o seu sinal? Tá. Aí eu venho, Agora meu entendi. sinal é O cara. sinal é assim. E aí, se você não tem, aí você Ele vai pergunta, perguntar, você quer? sinal? Quer o não sinal? tem. É. Aí ele vai perguntar, quer? Aí você Assim é não? Não tem. Não tem. não tem. É. Ter, não ter. Ter? Ter no meio. Não Não ter. ter. Legal. E aí, você vai pedir, né? Aí quero. você quer. Então, aí ele vai te dar algum sinal, representando sua característica, alguma característica física ou Alguma coisa que você comportamental. faz. Sim.
Não, legal, eu fico imaginando. Um dia eu vou encontrar com um, vamos saber o que ele vai me dar. Vou esperar. Acho que todo mundo tem essa curiosidade pra saber. Porque quando eu descobri, eu fiquei realmente surpreso, porque eu não sabia. Meu contato é zero. Eu acho que muita gente não tem contato Sim, maioria, né? com pessoas, famílias, né, Tem até que medo são de surdas. conversar Isso. e fazer algo. Porque eu já vi muito em supermercado mesmo. Aí ali na igreja que vendo vocês, a gente começa a perceber algumas coisas, você vai até notando a importância. Eu lembro que, por exemplo, outra coisa que tem lá na igreja é a questão com a sala de regulação. A gente já teve, quando a gente estava na televisão, a gente já fez sobre isso. Era um assunto que eu também nunca tinha visto nada, e quando tá muito perto de você, você acaba tendo interesse. Aí você começa a perceber, tem mais do que eu imaginava que tinha. Sim. Né? E hoje eu olho pro lado e penso assim, mas tem muita necessidade de ter isso daqui. E sim. E aí a gente olha para as libras e fala a mesma coisa, mas tem muita necessidade de ter libras mesmo. Sim. Porque é algo que é inclusivo, e é claro, a gente faz até a nossa missão também, que Exato. é pregar a palavra em todas as línguas. Todas. Inclusive tem todas as línguas. uma frase, né, que representa, acho que quase todos os intérpretes cristãos, que a frase é: Jesus fala em todas as línguas. E então isso é mais do que falar inglês, falar espanhol. Não, Jesus ele fala inclusive a língua de sinais. E ele não fala só a língua de sinais do Brasil, mas ele também fala a língua de sinais de todos os outros países do mundo. Isso é importante dizer. Libras é a língua de sinais do Brasil. Então tem uma para cá, tem uma para os Estados Unidos, que é a ASL, que é American Sign Language. Então cada país ele tem a sua própria língua, né? Então é muito importante essa questão da missão, porque a gente percebe que é além, sabe, do só, eu vou simplesmente ser uma intérprete. Não, a gente vai falar do amor de Jesus para pessoas que talvez nunca tiveram o contato, sabe, não sabem nem o que é Deus, sabe? Então é muito bonito e é muito importante a gente olhar para esse lado. Não, legal. E por falar nisso, né, deixa eu entrar então na questão de vocês e o trabalho de vocês aí na igreja. Né? Como é que vocês começaram isso? De onde veio essa ideia? Era um desejo já de algumas de vocês? Como é que surgiu isso dentro da primeira igreja? Vamos falar aqui do contexto de primeira igreja, né? Começou através do projeto de inclusão da igreja. Então, lá quando eles começaram a fazer diferentes membros e um só corpo. Começou ali, naquele projeto. Porque quando começou ali fazer a sala de regulação, quando começou esse projeto, a Miriam até trouxe uma mulher de fora para poder falar com toda a igreja. E eu lembro desse dia que ela explicou sobre o cego, sobre aquelas faixas no chão pro cego acompanhar, falou do braille. Que nós não temos ainda, eu acho. Não. Nós não temos. E aí, falou também, e fez uma frase em libras dentro da igreja. E ela fez a frase e ficou calada. Aí passou um tempo, ela foi e perguntou, eu, do meu banco, respondi o que ela falou. Mas aí depois de um tempo ela perguntou, quem entendeu? Que eu falei. Ninguém da igreja se manifestou. Aí eu me manifestei, porque eu realmente tinha entendido. Aí ali a Miriam veio e falou assim: nós precisamos. Precisa ter isso aqui. A inclusão faz parte, a Libras faz parte da parte de inclusão da igreja. A Miriam foi crucial nessa inclusão mesmo, nessa acessibilidade, criar essa acessibilidade, né? Porque, assim, eu não era da primeira ainda. Mas quando eu vi que tinha esse trabalho lá, eu achei, assim, incrível. Falei assim, eu ainda era de outra igreja, né? E eu pensei assim, meu Deus, isso precisa ter na minha igreja também. Isso precisa acontecer aqui. E assim, já tinha começado, né, a inclusão dos autistas e também das pessoas com alguma deficiência, né, física. Os cadeirantes, enfim. E aí eu falei assim, nossa, precisa ter isso. Mas a Miriam, ela foi assim, muito importante na criação desse projeto, né? Porque ela correu atrás de todas essas coisas que são necessárias para ter acessibilidade. Então, assim, se hoje tem toda essa acessibilidade na primeira e ainda falta, mas assim, é graças
a Miriam, Exato. sabe? Legal. Deus utilizou a vida dela. Ela deu os primeiros passos. Deus me faz. E eu lembro, depois desse momento com essa mulher lá na igreja, ela virou pra mim e falou assim, você entendeu? Eu falei assim, entendi, eu conheço um pouquinho da Libras. Aí ela falou assim, não, nós precisamos ter Libras aqui na igreja, precisa ter cultos traduzidos aqui. Aí na hora eu falei assim, eu quero ser a primeira da lista, porque uma coisa dentro de mim que eu tinha muita vontade de aprender mais. Eu nunca imaginei estar ali na frente da igreja, porque eu tenho vergonha. Mas eu Não sei como vocês conseguem. Sinceramente. Mas eu tinha muito essa vontade. Então, assim, quando ela falou assim, não, vamos contratar um professor, nós vamos ensinar, quem tiver interesse, nós vamos ensinar aqui e nós vamos começar. Eu falei assim, ó, pode colocar meu nome na lista, porque eu quero. E vocês, assim, vocês falam muito rápido ali, eu já percebi. Só de curiosidade, isso começou, eu acho. Nossa, gravando ali, por exemplo, igual a Rafaela da última vez, Nossa, tá... é muito rápido. É. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta não. Mas deixa eu perguntar, só de curiosidade para quem está assistindo a gente, talvez está pensando nesses primeiros passos. Vamos falar de tempo. Vocês têm noção assim de quanto tempo? Porque vocês praticamente começaram do zero. Sim. Tinha você que tinha uma noção, vamos dizer assim. Pouca não. E vamos contratar um professor e vamos ter uma turma. Quem foi essa primeira turma e quanto tempo vocês, assim, têm uma ideia de quando vocês começaram no primeiro culto traduzido em Libras? Da nossa primeira turma, hoje nós temos umas 4 pessoas. Nós começamos com quase 20, foi uma turmona, mas o pessoal foi saindo. Tem aqueles que não têm vocação para aquilo ali, acham que não vai dar, e outros vão desistindo. Vão desistindo por desistir mesmo ali do dia a dia. Então, acho que nós temos umas 4 ou 5 no máximo ali. Depois entrou a Babi ainda como turma 1. E nós ficamos quase 2 anos dentro de sala. E aí, encontrando 2 vezes na semana. Mas eu tinha uma noção que foi muito tempo. Isso. Aí foi uns 2 anos quase. 2 anos? Um ano, quase 2. Ali dentro de sala de aula. E aí aprendemos do básico do básico. Depois nós começamos a pegar música e traduzir a música. E aí em junho de 2024, se eu não me engano, 2024 foi a primeira vez que nós fomos para a igreja, numa quinta-feira, e aí nós fizemos 2 músicas, traduzimos 2 músicas, a sala inteira. Aí depois, em junho, aí quando deu em outubro, veio a semana calvinista, e aí foi quando foi assim, pronto, nós vamos pegar para fazer. Olha só. E aí nós pegamos para fazer a semana calvinista, traduzimos ali, e assim, oficial mesmo, e sendo até divulgado nas redes da igreja, que o culto é traduzido, começamos em fevereiro do ano passado, tem 1 ano. Olha só. Eu preparo grande. Comecei, mas assim, foi bem, meio assim, só vai. Porque assim, eu entrei no meio do curso, e aí eu era ainda de outra igreja. E aí eu falei assim, não, preciso começar isso. E aí eu tinha uma amiga que sabia Libras e um sonho. Aí comecei. Aí eu amiga que sabia e um sonho. Exatamente. É isso aí. Aí essa amiga minha, ela já tinha mais ou menos 1 ano de curso. Eu falei assim, nossa, a gente precisa começar isso aqui. E eu sabia assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e por que ele vive. Era que eu sabia também quando eu comecei. E aí, foi assim. Aí, justamente no culto, assim, seguinte, eu acho, não sei, mais ou menos depois de uns 3 meses de curso que eu tava indo, aí começou a traduzir lá na minha igreja. E aí, depois de 1 mês, chegou um surdo lá, e aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei Libras, só minha amiga que sabe. E aí, vendo ela fazer, depois foi mais assim, fui bem vida louca mesmo. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem. E aí eu fui lá traduzir. Tudo errado, tinha hora que o surdo tava lá, porque eles são muito expressivos, né? E aí você olhava pro surdo e ele tava assim. Aí, inclusive, esse surdo é muito engraçado, porque ele, pra demonstrar, quando ele não tava entendendo, tinha uma coisa que ele fazia que, assim, já deixava muito na cara, que ele tirava o óculos, assim, limpava e voltava, assim, tentando entender o que a gente tava fazendo. Então, assim, eu errei demais no início, ainda erro em muitas coisas, mas, assim, foi mais ou menos isso. E aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, traduzindo na igreja, na outra igreja, né, aí, depois do quê? 1 ano de curso, mais ou menos, aí eu fui pra primeira. Eu cheguei na primeira em julho do ano passado. Então, foi mais ou menos isso.
E a gente foi bem corajosos, porque em junho nós fizemos a primeira apresentação ali. Foi literalmente apresentação, que foi um professor com a turma toda. E outubro nós pegamos a semana calvinista, nós vamos fazer a semana inteira. De início, somente os louvores. E no final do ano, em dezembro, nós pegamos uma cantata de Natal. Uhum. E aí nós pegamos uma cantata de Natal na cara da coragem também. E a Ju já tinha algum contato com alguns surdos, o nosso professor também tinha contato com os surdos. Aí tivemos a presença de surdos na igreja e nós ali, começando, errando, eles não sabendo nada, coisas básicas durante a música, a gente tinha que ensinar. Tipo, eles não sabiam o que era o Jardim do Éden, não sabiam o que era Adão e Eva. Você lembra disso? Existe essa dificuldade também. É. Muito recorrente, né? Porque muitos surdos não conhecem a Bíblia. Não conhecem nada de Bíblia. Algo que é muito comum pra gente, pra eles não é. E vocês acham, é mais fácil música ou a mensagem? Eu acho a música. A mensagem eu ainda não tive coragem de pegar, mas tem gente que acha. Eu tô ficando meio enferrujada nas músicas, então eu acho que a pregação pra mim é mais fácil do que a música. Cada um vai se encaixando onde acha mais confortável. Sim, e a música vocês têm que... vocês ficam se movimentando pro surdo ter uma noção que é uma música? Sim. O ritmo. É. A gente sempre fica balançando, né? Tanto o corpo quanto as mãos. Uhum. E, inclusive, a gente marca o tempo, né? Porque... As batidas eles têm que saber, porque eles sentem as vibrações. Eles não ouvem o que está acontecendo, mas eles sentem as vibrações. Então eles sabem quando a bateria está mais forte. Exatamente. E não adianta a bateria tá lá mó fortona lá assim, nós aqui, calma. Não pode. Nós temos que estar na mesma intensidade. Então tem hora que a gente vai fazer com mais movimento, mais intensidade, porque eles estão sentindo isso. Nossa. É muito complexo. Porque igual, se a música for lenta e aí você tá lá rapidão, aí ele vai ficar tipo assim, ué, mas todo mundo. O que tá acontecendo, né? Todo mundo aqui tá meio calmo, ele tá sentindo mesmo, assim, fisicamente, ele tá sentindo as vibrações ali. Como é que essa música tá rápida? Como é que essa música tá lenta e essa mulher aí tá doida, né? Exato. Dançando a música. Tudo isso faz parte, né, é o conjunto, Sim, né, sim. da própria língua, né, Sim. pra eles entenderem. E uma coisa, algo que eu acho, assim, essencial, mas eu sei que muita gente não entende, e eu sei que começar qualquer coisa em uma igreja é um grande desafio. Sim. Nem todo mundo entende a importância disso. Porque a primeira frase que as pessoas usam é aquela: pra que se nós nem temos surdos aqui? Exato. Infelizmente, e eu falo isso infelizmente, assim, como é que faz infelizmente? Triste. É triste, pois é infelizmente mesmo, com todas as letras maiúsculas aí, porque não era um pensamento que a gente deveria ter. Sim. Porque nunca vai ter se a gente não oferecer acessibilidade à mensagem do evangelho em uma língua para pessoas que não sabem absolutamente Eles não nada vão entrar. do evangelho. Eles não vão entrar. Né? Vocês experimentaram isso? Ainda que seja na nossa igreja, de desafios assim? Sim, até hoje, eu acho. No início, assim, teve gente falando que era ministério de dança. Como pode? Que absurdo, na primeira igreja, ministério de dança. Por ser uma igreja tão tradicional também, igual a nossa, foi um baque de cara, foi muita rejeição. É porque talvez elas não entendam, igual eu falei errado aqui, né? Gestos, não são gestos, né? São sinais. Não são gestos e nem mímica. Muita gente, você fica fazendo mímica. Não. É uma língua. É uma língua oficial ali, com todos os parâmetros. E aí, é óbvio, existe esses empecilhos, assim, vamos dizer, pequenos empecilhos, mas a gente precisa vencer tudo isso. A gente precisa ser quem vai falar, não, quem vai ensinar aquilo. Porque eu entendo também que é algo muito novo, sabe? A língua Libras não tem nem 30 anos que ela se oficializou no Brasil. Então, assim, muitas das pessoas que são mais velhas, elas vão estranhar mesmo. Assim, o que é isso? Sabe? Até porque antes os surdos, eles se chamavam de mudo. Mas o mudo não existe, não é mudo. O surdo, ele não consegue ouvir, não consegue escutar. Mas ele consegue falar. Ele emite som. Exatamente. Ele emite som, inclusive, muitos surdos, com o intuito de facilitar a vida, né? São oralizados. Porque isso vai ajudar na convivência deles do dia a dia. Porque quem sabe Libras hoje? A minoria. Então, para
auxiliar, né? Assim, já que não tem inclusão, não tem acessibilidade. Então, parabéns pro surdo. Ele tá aprendendo ali português, que não deveria, já que o Brasil existe 2 línguas oficiais, né? Que é o português e a Libras. Mas aí ele vai e é oralizado. O que é o surdo oralizado? É o surdo que ele vai na fonoaudióloga e aí ela vai ensinar ele a falar. Porque o surdo, quando ele nasce, ele vê, né? E aí ele reproduz, sabe? Aquilo que ele tá vendo. Então, mãe, ele vai ver a mãe dele ensinando. Isso aqui é um sinal de mãe, sabe? Isso. Aqui no rosto, mãe. E é muito interessante os sinais, rapidinho, porque isso aqui de mãe, que antigamente as mulheres usavam um chapéu que vinha e amarrava aqui. Então você pega aqui. E aqui é pedindo benção, é o beijo da benção. Que Então legal. é mãe, o pai que usa a barba. É a barba, benção. Então, A barba isso e benção, legal. Então, Mãe e pai. Exato. Legal. Tem sentido nos sinais. Sim. E é importante também a gente lembrar que, assim, esse é o sinal daqui. Talvez se você for em Caratinga já muda. Por exemplo, tem surdos que fazem, né? Pai, no caso, pai. É P-A-I. Pai. Sabe? Já tudo de uma vez, assim. Pai. Então, muda conforme ali a região, né? Mas aí... É igual os nossos sotaques no português, os nossos coisas, o arredo do mineiro que lá no Espírito Santo eles não entendem. Tem isso na Libras também. Não, eu já vi até que tem... Um dia eu tava te perguntando, né? O algoritmo te entrega coisas assim e você falou, tem muita coisa de surdo na internet. Tem. Muita coisa. Tem. Mas deixa eu perguntar pra vocês aqui. Agora com a... Beleza, vocês ficaram lá, apesar de todos os desafios. Aconteceu já alguma coisa durante esse período, assim, que marcou vocês? Não tinha surdo. Vamos supor que um dia eles apareceram. Eu sei que já apareceram lá. Vocês têm alguma história que marcou vocês durante esse tempo que vocês estão se dedicando a isso? Já vai para mais de 2 anos, né? Sim. De dedicação. Algo que com alguém que é surdo e que viu vocês ali. Isso vale pra igreja ou qualquer lugar? Qualquer lugar, nesse período todo. Tá. Já tiveram 2 situações. Assim, eu sei, obviamente, chorar não significa nada. Pode ser que a pessoa tá chorando ali, enfim. Só que pros surdos, os surdos eles são muito expressivos. Então, se eles estão tristes, você vai reparar que ele tá triste. Não é tão fácil, assim, mascarar, sabe? Igual o ouvinte, ele mascara e ele fala coisas alegres. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que com o surdo não, eles são muito expressivos. Então, 2 vezes isso já aconteceu e, assim, eu fico muito feliz. Que teve um acampamento que o título do acampamento lá de Caratinga foi As Crônicas de Nárnia. Então, foi baseado nesse filme, né? E aí, tem assim, eu não sou péssima com filme, né? Mas aí, talvez você saiba, tem a parte lá da mesa de pedra. Então, e aí aquilo foi um divisor para a vida de um dos surdos e ele conseguiu entender a profundidade da mensagem que estava falando e aí aquilo fez ele se emocionar, aquilo fez ele chorar. E também diversas, assim, essas outras 2 vezes, né? Que eu tava interpretando e aí eu vi o surdo chorar. Aquilo foi assim, caramba, Deus ele tá falando com aquele surdo, sabe? Deus ele tá, assim, movendo alguma coisa ali dentro. Não é... Ele não tá só por estar, porque é o que acontece muito, né? Muitos dos surdos acham complexo as falas, as histórias da Bíblia, entender aquilo tudo, digerir aquilo tudo do zero, com 20 anos de idade pra cima. Então, isso pra mim foi, assim, momentos específicos e que eu vi ali, cara, Deus, a gente não tá aqui em vão, sabe? Isso tem um valor eterno. Cristo tá agindo por meio das mãos. Cristo tá falando com os surdos. E Deus não é um Deus limitado, sabe? Então, às vezes a gente tá assim, nossa, a tradução tá horrível, meu Deus. Será que eu tô conseguindo passar o que preciso passar? Exatamente. E aí você vê que o surdo, ele tá entendendo, e ele se emociona, e ele vibra aquilo, sabe? Então, pra mim, esse foi o momento, os 2 momentos, assim, que me deixaram muito impactadas. Assim, aquilo falou com o meu coração, pessoalmente. Legal, muito legal. E você, Canana, teve algum?
Olha, eu não tive. O meu contato com surdos ele é bem menor do que o da Babi. Então a Babi viaja para Caratinga, tem um contato com surdos lá. Eu tenho pouco contato. Hoje na nossa igreja nós não temos nenhum surdo. Mas a gente faz também porque é transmitido. E porque Deus sabe se alguém vai ver ali e nós vamos continuar o ministério até um dia ter. Criando inclusão. Né? Criando também, E assim, é muito diferente a gente estar ali fazendo uma música, traduzindo uma música só para nós ali. Quando o surdo tá, é um negócio completamente diferente. Você vê eles entendendo o que a gente está passando para eles se emocionando, tipo assim, dando intensidade, mais intensidade em algumas partes da música que a gente não tá dando. Então é um momento de dar intensidade, a gente dá a nossa intensidade, mas eles são muito mais expressivos do que a gente, porque eles são surdos e nós, né, ouvintes. Então, quando tava uma família que frequentou um pouco lá com a gente, estava na hora do louvor, era maravilhoso, era lindo a gente ver assim, nós estamos conseguindo passar. E existe participação da parte deles? Sim. Tipo, eles conseguem, tipo, decorar a música igual a gente? E eles participam do louvor? Sim. Essa família, eles conseguem acompanhar e tipo, se a música não for repetida ainda, você repete várias estrofes, eles já sabem, igual a gente, o que vai acontecer. E o fato, igual a Bárbara falou sobre os surdos oralizados, tem muitos surdos que leem também. Então já aconteceu comigo lá dentro da igreja de estar passando a letra no telão. Eu me preparei para aquela música e estava ali traduzindo como eu preparei, a surda olhar para lá, entender o português e ela me mostrar um sinal novo que eu não conhecia. Sim. E lá na hora ela faz assim, isso aí é esse sinal. Aí eu, nossa, que massa. Aí eu venho, cara, quando canta essa parte de novo, eu já faço o sinal dela, que ela me ensinou ali na hora, e aí ela fica super feliz. Existe essa troca, né? Existe. Por isso que é tão importante também ter contato, né? Ter contato com os surdos, porque além do teórico, existe a prática. E a prática, você aprende tanta coisa. É igual, gente, sinal de fofoca. Assim, fofoca, normal. Só que quando você tá querendo falar de algo... Fofoca. Fofoca. Sim. Duas pessoas grudadas. Mas aí, beleza, fofoca. Mas aí, quando você tá falando mal de alguém, aqui nós somos cristãos, não vamos falar mal de ninguém, mas quando o surdo tá falando mal de alguém, ele não usa esse sinal. Porque o outro surdo vai ver e fala assim, tá falando de mim. O que ele faz? Ele faz isso daqui, ó. Por quê? Tô falando da calha ali, ó. Tô falando da calha. Tá uma parede tampando, mostrando. É igual quando ele faz assim. Exato. Então, assim, é muito importante ter esse contato mesmo, pessoalmente ali com o surdo. Porque é diferente, existem muitas coisas que você vai aprender com o surdo, que você não vai aprender no teórico. Que vocês têm que pensar que vocês estão aprendendo, e essa pessoa tá desde que ela se entende por gente, isso, né? Exatamente. Que ela tá com esse... Tanto que é que eles falam muito rápido. Muito rápido. E eles têm muita vontade de ensinar pra gente. Eles gostam quando a gente vê que a gente tem um interesse em aprender, ter esse interesse em ter o contato com eles. Essa troca, ela fica uma forma tão leve e tão gostosa que, assim, dá vontade de estar ali naquele meio sempre. E é muito triste uma certa parte, porque assim, igual os surdos querem tanto ensinar a gente, só que hoje no Brasil, o que tem? Quando uma mãe, ou, enfim, uma família tem um filho, o que eles fazem? Colocam na aula de inglês. Exato. Aqui não tem inglês, aqui no Brasil, sim, pouquíssimas pessoas vão falar inglês. Mas aí tem a língua oficial, a segunda língua oficial do Brasil, tem a Libras. Que pai que quer colocar o filho nas Libras? Que deveria estar sendo ensinado dentro de escola, exatamente. Né? Sim. Porque tem essa visão, né? No futuro. Porque, por exemplo, na escola do meu filho, eu acho que não tem nenhum. Pois é. Não tem nenhum. Exatamente. Mas como língua oficial, igual ensina o português dentro de sala de aula, igual ensina o inglês, deveria ensinar Libras. Sim. Hoje é uma falta que tem na educação brasileira, porque os surdos, eles... Assim, é muito triste hoje. Se você for pegar dados, os surdos, quando vão no hospital, por exemplo... Nós já tivemos casos de ter que acompanhar. Exatamente. Eu conheço a história de uma família surda, que assim, é muito triste. Os pais, os dois são surdos, tanto o pai quanto a mãe. Eles tiveram um filho, e aí, com mais ou menos 2 anos de idade, o filho deles teve pneumonia. Uma doença, assim, que assim, muitas crianças dão hoje. Só que por causa
deles não saberem como lidar com aquilo, e os médicos também não saberem como aconselhar, eles perderam o filho deles. Então, o filho deles morreu com pneumonia. Então, assim, e você vê eles contando isso com aquele pesar, tipo assim, eu moro num país, eu não me sinto parte do meu país porque ninguém conhece a minha língua, ninguém sabe como me ajudar, sabe? E ali não é uma questão de ajuda, na verdade, né? A gente tem essa também mentalidade de falar que é ajuda. Não é ajuda, Não é ajuda. é uma necessidade que todo mundo tem. Assim, a gente não sente falta porque a vida toda a gente teve. Mas e aí, quando se trata dos surdos que nunca tiveram essa acessibilidade, sabe, esse básico que todo mundo tem, a gente tende a não pensar, né, nessas questões de minoria. Mas é muito triste. E assim, os números são muito maiores assim do que a gente pode imaginar. Uma minoria verdadeira. Sim. Isso existe. Verdadeira, né? Fala-se muito disso, mas você tem uma ausência de preocupação, uma ausência de fato de cuidado com uma minoria que realmente existe e que tem uma necessidade muito grande, né? E você vê que é uma coisa que é assim, não tá faltando só as igrejas terem tradutores para os surdos, está faltando no que o governo oferece. Sim. É o básico, é ali dentro do hospital, não tem, eles não sabem, não tem uma pessoa para acompanhar. Eu nunca tinha imaginado isso acontecer. Nós já acompanhamos essa família que estava em contato com a gente em levar uma criança no oftalmologista. Precisou, não tinha. Agora, essa mesma família, estava conversando com ela esses dias, ela foi na UAI para tirar a identidade, passaporte, identidade. Não tinha uma pessoa que conseguisse atender. Sim. Então, tipo assim, é uma língua oficial do país, um órgão público. Sim. E que não tem. Exatamente. Devia ter um em cada um, né? Alguém Exatamente. especializado nisso para receber. Exato. É porque a gente pensa, igual eu falei da igreja, infelizmente, né? Mas você percebe que é para todo lado, né? As pessoas pensam, nunca vai entrar alguém assim aqui. Mas entra. Em algum momento elas vão entrar e elas vão procurar, né? Porque eles existem, né? Eles estão aí. Vocês têm noção de quantas igrejas em Valadares tem tradução hoje? Presbiteriana igual a nossa, nenhuma. Temos poucas da Batista, tem na Presbiteriana Renovada, mas são assim, pouquinhas. pouquinhas. A gente não, acho que não junta 10, nem 5 eu acho. Para quem não é de Valadares, tá vendo a gente, Sim. só para ter uma noção, tá? Aqui só de presbiteriano são 29, até onde eu sei, 28 ou 29. Por aí. Então, se contar outras igrejas evangélicas históricas, eu já ouvi dizer, contando aquelas menores, que já chega, sei lá, um número de 1.000 igrejas. Pois é. Tô falando de igrejas pequenininhas, fora das igrejas de denominações históricas que a gente tá falando, de Batista, Assembleia e outras mais. Então, só o presbiteriano do Brasil, até onde eu sei, a última foi organizada foi a 28ª, se eu não estiver enganado. Então, nós temos aí, é muito trabalho. Sim. É muito trabalho. Para você ter hoje talvez uma ou duas igrejas que estão fazendo isso. E olha que ainda assim, a gente pensa, é muito pouco, né? Deveria ter mais. Só que ainda assim, na comunidade surda, se fala muito sobre eu quero visitar, né? Conhecer outras religiões além da religião cristã. Porque o que acontece? Nós, como cristãos, a gente pensa, né, no outro, ou pelo menos deveria. Então, a gente ainda assim pensa mais. Então, você pensa, nós ainda pensamos mais do que as outras pessoas, mas ainda assim falta demais. Então, você pensa, é muita falta, assim. A vida toda eles viveram com a falta, então eles precisaram se acostumar ali com a falta, sabe? Então, igreja para eles é algo assim. Na igreja católica, por exemplo, hoje também tem, mas é bem a pastoral dos surdos, ela ainda é o que mais une eles ali. Sim. Na pastoral dos surdos. Na catedral? É ali na ilha, né? Aquela daí, se eu não me engano. Não, legal. Então, mas assim, evangélicas, a gente não monta, não enche a mão de 5. É triste. É triste, numa cidade com tantas igrejas igual a nossa. Pensando nisso, assim, vocês trabalhando ali na igreja com isso, qual que é o maior sonho de vocês daqui para os próximos anos? Vocês já pensaram nisso? Meu sonho é que a igreja fosse uma igreja que realmente tivesse acessibilidade para eles. E que eles estivessem ali se sentissem parte. Para fazer
parte e para ouvir a palavra de Deus. Eles querem, não porque a gente convidou, nós, assim, vamos lá na igreja. Não por isso. Eu queria que eles sentissem essa vontade de estar com a gente, estar na igreja. E ter surdos ali. Ter comunhão além do grupo de tradutores, sabe? Exato. Hoje eu percebo... Ter um relacionamento com a igreja. De verdade. E as pessoas se interessarem. Tudo bem, você não precisa fazer o curso de Libras, mas pelo menos você saber, assim, como se comunicar com o surdo, como acolher um surdo que tá chegando. Acho que, assim, era o básico que todo mundo deveria sentir desejo e ter, né? Isso. Mas não tem. Talvez vocês serem uma ponte para incentivar e encorajar outras igrejas a que façam isso, né? Com certeza. Né? Hoje vocês têm uma turma lá ainda? Existe uma turma lá ainda estudando? Ou são vocês que estão ali toda segunda-feira que eu vejo lá? Então nós temos a turma 2, que foi uma turma que entrou um pouco depois da minha turma, mas que acabou a gente juntando todo mundo pra gente crescer junto mesmo. Então a gente tá ali toda segunda-feira, né? Maior parte ali são as pessoas, mesmo que estão à frente, porque num culto da noite a gente usa no mínimo 3 pessoas. Então é uma para liturgia, uma para o louvor e uma para mensagem. Sendo que a Babi, na mensagem, ela sabe a necessidade da troca, mas nós não temos essas pessoas. Na mensagem hoje tá quem? A Bárbara e a Juliana, só. Hoje, por lei, o intérprete, assim, que trabalha, né? Vamos utilizar, assim, termos de trabalho. 20 minutos. Cansa. E tem que ter troca. Tem que ter isso que eu ia perguntar. Tem cansaço físico e emocional em torno? Físico, emocional, mental. Tem hora que você já tá tão cansado que você já não consegue assimilar o que a pessoa tá falando para você chegar e traduzir. É bom saber disso, porque a gente tem que pregar 20 minutos só. Tá? Eu sou a favor de uma pregação de 20 minutos. Pausadamente. Pausadamente. Não, e assim, eu mesmo quando eu começo a cansar, igual pregações mais longas, igual final de ano, que já é um culto mais tarde, né? Eu começo a bocejar. E aí começa, não para. Acho que a Kelly já parou. Eu começo a bocejar e aí fica um atrás do outro. Aí tô falando... E é aquela coisa. Você já é contagioso. Exatamente. Viu, já era. Exatamente. E aí, assim, são sinais que o nosso corpo dá, claramente. Sim, totalmente. Tem cansaço físico, emocional. Assim, tem um momento ali que você precisa dar uma pausa, respirar, tomar uma água. É igual no culto de ontem mesmo, né? O pastor falava muito rápido. Então, a gente que tá aqui no banco, a gente fica tentando acompanhar quem está lá na frente e ajudar. Então, tipo, sei lá, a pessoa não sabe o sinal de judeu. A gente vem cá e faz o sinal já sabe que o pastor tá falando dos judeus e você já vem e faz o sinal. Sim. Então, para auxiliar, a gente já conhece uma outra já no olhar, a gente já sabe a necessidade. Então, querendo ou não, eu tô aqui no banco, igual ontem, eu tô no banco prestando atenção no pastor e prestando atenção na Juliana. Quando termina, é um cansaço. Eu falo assim, nossa, minha mente tá cansada. Sim, eu imagino. Uma mente cansada. É desgastante, eu já participei assim. de muito curso de tradução simultânea do inglês pro português. É a mesma coisa. E era um amigo meu que fazia. E era interessante, porque as mensagens eram de 20 a 25 minutos. E eu ficava impressionado como que aquele inglesão entregava tudo em 20 minutos. Eu ficava bobo, assim. Mas existe o cansaço. Eu via que esse amigo meu... Chegava uma hora que você já até troca as palavras. Sim. Então, ele falava em inglês, uma frase ele traduzia, outra frase traduzia. Mas chega num ponto, e ele traduzia o dia inteiro, porque eram várias sessões de aula, né? E chegava uma hora, porque eu tenho os áudios dele, de vez em quando eu escuto, e dá pra perceber ele trocando algumas palavras, que aí hoje eu tenho uma noção maior. Eu acho que não é essa aqui, não. Não é isso que ele queria dizer. Mas é interessante a gente falar sobre esse desgaste emocional e é até bom pra gente saber, né? Que a gente precisa tomar um cuidado também com isso. Pra ajudar você. E o físico pra gente é muito importante, né? Porque a gente tá aqui em movimento o tempo todo. Tem hora que o ombro você fica assim, não tô aguentando mais, porque você tá aqui fazendo o tempo todo, cada sinal, toda hora. Então, assim, em pé, o tempo todo ali, tá? Os pastores também ficam ali. As dobras dos dedos também. Não, gravando as meninas ali, fazendo vídeo de 1 minuto e meio, elas estavam ficando cansadas. Mas não, meu pé tá cansado. Exato. Não, é terrível. Pessoal, aqui, eu vou encerrar com vocês. A gente falou sobre tanta coisa.
Mas antes eu queria fazer uma coisa diferente. Antes de vocês falar para igrejas, pessoas que querem aprender sobre isso, algo mais encorajador, deixa eu fazer um negócio com vocês aqui, ó. Vamos fazer um negócio diferente. Vamos a gente pegando a gente sobre isso pra produzir. Você vai escolher um versículo, você outro. Nossa, não. Faz isso não. Não. Você A palavra a gente deixa. tem um versículo que você gosta de fazer ele em Libras. Tá. Você me fala que eu vou ler aqui, aí você faz. Tá. E a câmera foca em você. O Senhor é meu pastor e não... Tá, então vamos lá. Salmo 23. Facinho. Assim. Assim. Não, pra vocês, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Salmo 23, que aí eu vou ler e vou pegar na versão que a gente lê mesmo, que a gente chama versão normal, né? Que é a Almeida Revista Atualizada. Aí eu vou ler, a câmera vai focar em você e você faz. Pode ser só o versículo primeiro? 23:1? Pode ser o 23. Aham. 23:1? Qual que é o próximo? E ele me faz repousar. Mas faz você dá conta do capítulo? Dá conta. Dou conta. Versículo. Até o descanso do versículo 2, pode ser? Tá. Será que vai? Vai. Eu vou ler devagarzinho. Tá bom. Tá. Vamos lá, hein? Salmo 23, versículos 1 e 2. Aliás, capítulo 23, versículo 1 até 2. Isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aí, ó. Águas é assim? Não, é Não. porque isso aqui é paz, né? Ah, É porque se você trazer águas de descanso aqui, né? Água, o surdo vai ficar Água? assim. É água. Sempre movimentando. tá. Porque se você trazer literalmente, assim, é óbvio, né? Se a gente tiver um tempo pra pensar mais nesse versículo, talvez a gente enriqueça ele mais. Mas, assim, Eu te peguei de surpresa, que essa era a intenção. aí, assim, porque água, o que tem a ver água? Pra gente, a gente olha pra água assim, e a água nos tranquiliza, o barulhinho do mar. Mas pro surdo, ficar água, paz, o que tem a ver? Sabe? Ele vai ficar meio confuso. Então, a gente tenta, de alguma forma, simplificar ali o que tá sendo dito, mas ao mesmo tempo dar a ele o sentido do que tá sendo falado. Legal. Que ele vai pensar na água É mesmo. água mesmo. Ali, assim. Então você fez o descanso, fez. Exatamente. que é Então, que é a pá. Aqui, ó. paz P. e descanso. P. Nossa, isso é muito difícil. Os dois dedos embaixo. Encosta Tá. o outro aqui. P. Assim? E esse aqui dá certo. Isso, vai. Tá. Paz. Paz. E que eu nem fiz sinal de descanso, porque descanso seria... Descanso. Isso aqui é calma. Mas isso aqui é calma. Descanso a gente até faz, né? Nossa, eu tô querendo. Exato, Talvez para um próximo podcast a gente pode falar sobre isso, porque tem vários sinais que todo mundo faz e não sabe que vem das Libras, né? Igual ladrão, isso aqui é roubar, Ah, sabe? Descanso. faz muito assim, né? Exato. Fulano fez isso. Exatamente, descanso. E quando você quer falar de forma escondida, que você não vai falar que ele tá roubando, você vai não. Tá roubando. Que legal. Ladrão. Olha só. Você não vai gritar, falar, ladrão, a pessoa tá ali vendo, vai não. Exatamente. É bom saber, a gente faz um movimento mais discreto, né? Aqui, muito bom receber vocês aqui. Então, agora sim, o que cada uma gostaria de dizer para quem acompanhou a gente até aqui e tá assim, eu quero começar isso na minha igreja. Algo encorajador para a pessoa não desistir, para a pessoa correr atrás e fazer, ainda que não tenha na igreja delas Exato. nenhum surdo. Se tem a vontade, vai mesmo, procura, tenta conversar com a igreja, de procurar cursos, professores que ensine e comece. Vai ser difícil de início, vai dar aquele medo, mas comece sem nenhum, mesmo que não seja traduzido, mas o treinar ali, o estar fazendo e aprendendo, uma hora vai chegar, uma hora você vai ter a facilidade. E assim, é não desistir. Se tem vontade,
eu acho que a maioria das igrejas precisam, né? De ter essas pessoas ali ajudando. Eu também, o que eu quero deixar aqui Fala do é professor. que assim... sim, vou falar. Mas indo com o que a Kali falou, o que eu gostaria de deixar também é para não desistir e você não pensar no quanto é difícil aprender a língua. Porque quando a gente vai aprender inglês ou qualquer outra coisa, a gente pensa, né, na dificuldade, mas a gente continua. Então, nas Libras, não pensa na dificuldade ou quanto você vai ter que se deslocar, mas pensa nas vidas que tem Precisam ser alcançadas. necessidade disso, sabe? E assim, ser alcançada do evangelho e também da vida comum mesmo, assim, precisa demais. E então, essas pessoas, né, sentem muito sozinhas, se sentem muito deslocadas no Brasil. Então, acho que é isso. Pense nas pessoas e não nas dificuldades. Exato. Porque Jesus fala em todas as línguas, então é isso mais importante, pregar o evangelho. Amém. Alguma dica de curso? Professor, curso online? Olha, hoje, aqui em Valadares, eu amo muito o professor Felipe Sabará. Ele, assim, é incrível, ele tem aulas online e acho que presencial também. Mas, assim, para quem acha que tem dificuldade no online, gente, ele é muito didático e, assim, é ótimo. Eu gosto muito desse professor. Além do nosso professor, né, mas o André. Mas eu acho que ele não dá aulas particulares, então isso é difícil. Mas o Felipe Sabará é ótimo. Legal. E vocês estão com o Instagram novinho? Estamos. Fazendo conteúdos. Aproveita e fala qual é o Instagram e o pessoal pode mandar mensagem para vocês. O nosso Instagram é o Ministério Libras 1 IPGV. Então é Libras 1 IPGV. E nós estamos começando com uma série de devocionais até a Páscoa, com músicas também intercalando aí. E se Deus quiser, esse ano vai ser um ano que a gente vai movimentar o Instagram para alcançar mais pessoas ali, assim, que de surdos enviando para surdos. Compartilha, curte, porque talvez tenha um surdo que segue, você nem sabe. Libras 1 IPGV. Se alguém se interessou por alguma coisa aqui, só mandar mensagem para vocês lá, vocês respondem, interagem. Sim, com certeza. Vai que alguém se interessou e quer conversar, quer saber mais. Estamos prontos para bater um Isso é papo. importante, porque a gente não tem ideia até onde isso aqui vai chegar. Ô, gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Nosso papo foi muito bom. Para quem chegou nervoso aqui, nós conversamos bem. Né? Eu avisei que a gente ia conversar muito bem. Mas a gente volta na próxima vez, aí vocês vão e ensinam muito mais pra gente. Sim. Talvez a gente pode trazer mais uma pessoa aqui e a gente conversar muito mais sobre isso. Tem muito mais sobre o assunto de inclusão, né? A gente tem também cegos e cadeirantes. Sim. Tem muita coisa. Surdos cegos. Pois é, muita coisa que a gente ainda está caminhando que é um desafio para nós como igreja, mas a gente não pode deixar de fazer, né? Verdade. Deus abençoe vocês. Amém. Abençoe o trabalho de vocês, a dedicação de vocês e que vocês não desistam também. Vamos desistir, tá? Amém. Amém? Amém. Como é que é? Eu ponho a direita aonde? Tanto faz? Amém. Então tá, amém. Amém. Muito obrigado, gente. E obrigado a você que ficou com a gente até aqui. O conteúdo foi interessante para você? Deixa um gostei, compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo também. O seu comentário também é importante. E se você quiser conversar mais com elas, conhecer mais sobre o trabalho, Libras 1 IPGV. Isso. E você vai encontrá-las lá, elas vão te responder. E se você tiver algum interesse de aprender um pouco mais ou de conhecê-las melhor, você pode fazer isso por meio do Instagram. Que Deus te abençoe, que Deus possa te fortalecer, que você tenha coragem também de se dedicar a isso e pensar sobre esse assunto na vida da sua igreja, tá? Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço e até lá.